Olá pessoal, nós vamos falar sobre filosofia e juventude, que são dois temas importantes da filosofia, dois temas pertinentes à história da filosofia. E uma primeira questão que nós precisamos entender é que quando nós definimos crianças, toda pessoa que tem até 12 anos incompleto. Idoso é toda e qualquer pessoa com idade superior, igual ou superior a 60 anos. E jovem, que é o tema da nossa aula, são as pessoas de 15 a 29 anos. E nós sabemos que a juventude é essa fase de superação de todos os obstáculos, né? Então nós temos uma fase maravilhosa da nossa vida, que é essa fase de superação de todos os nossos obstáculos, né? E que a juventude é essa fase. Nós temos os nossos atletas olímpicos, né? Que trouxeram muita alegria ao nosso país, com seu esforço, com sua dedicação. E no Brasil, a lei 12.852, de 5 de agosto de 2013, ela criou o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele defende muitos direitos dos jovens, né? Direito de ir e vir, direito ao desporto, à comunicação, direito à segurança, direito à justiça, à cidadania, que são direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Bom, e quais são as vantagens, gente, de ser jovem e quais são as desvantagens de ser jovem? É uma pergunta para você estar respondendo nos comentários aí, ok? E uma outra questão também é, o que é ser jovem hoje, na sua opinião? O que é ser jovem nos dias de hoje? É uma outra indagação que eu gostaria que você respondesse aí nos comentários desse vídeo, tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre filosofia e juventude, tá? Existe uma obra fantástica chamada Retrato de Dorian Gray, The Oscar Wilde, né? E vai falar justamente do medo que o Dorian Gray tinha de envelhecer e perder a sua juventude, perder a sua beleza, tá? Lembrando, tudo tem o seu tempo. Nós também temos a história do Pan, do Peter Pan, né? Que é um personagem que se recusa a crescer e a envelhecer, tá? É um personagem criado por James Matthew Barrie em 1911. Uma recomendação de filme para vocês é O Clique, né? Do Adam Sandler. E aqui a gente traz essa ideia, né? Que é importante ver cada momento e não acelerar o tempo, porque tudo tem o seu tempo, tá? É um filme bacana e foi aí lançado em 2006, tá? Então vale a pena vocês conferirem essa indicação de filme. Há um livro fantástico do Franz Kafka, que é um escritor, nasceu em Praga, na República Tcheca. O Franz Kafka, ele é um escritor, um pensador, e ele escreveu um livro chamado Metamorfose, tá? E a Metamorfose é aquela história de um moço, né, que numa bela manhã ele acorda metamorfoseado um inseto monstruoso que parece uma barata, tá? São as transformações, dá para se fazer várias leituras, tá, com esse livro. E aí vamos ver o que os filósofos falaram sobre juventude. O primeiro deles é Montesquieu, um filósofo político francês que nasceu em 1689, e o Montesquieu vai dizer, tá, que é uma infelicidade ser tão breve o intervalo que medeia entre o tempo em que se é jovem demais e o tempo em que se é velho demais. Nós temos aí o William Shakespeare, poeta dramaturgo inglês, nasceu em 1564, o mais renomado escritor inglês, né? E o Shakespeare vai dizer que os velhos desconfiam, os velhos desconfiam da juventude porque foram jovens, tá? Então tudo aquilo que os adultos passaram, né, ou os velhos passaram no seu tempo de juventude, agora os jovens vivem as mesmas experiências. Um outro pensador é o Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, e Schopenhauer vai dizer que, visto pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente, vista pelos velhos, é um passado muito breve. Diz o Arthur Schopenhauer, né?
Um outro pensador, um político, cientista e filósofo inglês, Francis Bacon, nasceu em 1561. O Bacon vai dizer que os jovens, né, estão mais aptos a inventar do que a julgar. Eles estão mais aptos a escutar do que a aconselhar. E são mais aptos a tomar iniciativa do que gerir, né, do que administrar. Essa é a ideia do Francis Bacon sobre a questão da juventude, tá? Uma coisa importante também é falar sobre juventude e mercado de trabalho, pessoal, porque juventude é essa fase de transformação da vida, e você, na fase de juventude, 15 aos 29, você está aí desejoso de mercado de trabalho, buscar trabalhar, né, conseguir um emprego, profissão. Então nós vamos falar um pouco agora sobre mercado de trabalho, tá? E tem a ver com o seu projeto de vida, né, com a sua atitude, com aquilo que você deseja, com aquilo que você busca. Essa é uma fase fantástica, né? É a fase da superação de todos os obstáculos. E aí nós vamos falar aí sobre o primeiro emprego, currículo, mercado de trabalho, que são importantes, né, nesse período. Há um livro que eu recomendo para vocês, que é do filósofo Luiz Felipe Pondé, que é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, e eu quero falar com vocês sobre modismos, né? Existem muitos filósofos que alguns são até referências no dia de hoje, né? Mas criaram modismos. Entre eles são os filósofos existencialistas Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, tá? Que são filósofos que tinham uma vida, segundo relatos, né? Uma vida promíscua e uma vida pervertida. Aí tá aí as fotos de alguns amantes de um e outro, né? Eles tinham uma vida muito... Era um casal de namorados e com valores muito conturbados, tá? Então, existem muitas ideologias aí na filosofia, na história, na psicologia, e que a gente tem que ser bastante prudente em assumir uma filosofia, né? Abraçar uma filosofia como se fosse uma verdade absoluta, né? Há também aí a filosofia de Judith Butler, né? Que é uma filósofa feminista norte-americana, e aí tá a esposa dela, né? Que é a Wendy Brown, que é uma cientista política também feminista. Então, algumas ideias que alguns filósofos, algumas filósofas defendem, que a gente tem que ponderar, né? Porque é muito modismo, e aí as ideologias estão aí para manipular as pessoas, né? Manipular a mente das pessoas, o comportamento das pessoas, tá? Então, Judith Butler, né, é uma delas, juntamente com o Andy Brown, defendem umas ideias, né, ideológicas aí muito fortes. O casal, né, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, né, que nós comentamos há pouco, né, tinham atitudes promíscuas, né, libertinas, né, e a gente tem que questionar a ideia dessas pessoas, né, eles não são deuses, né, que você não pode questionar a ideia deles. A Simone de Beauvoir, ela nasceu em 1908, morreu em 1986, e aí tem uma escritora, uma francesa chamada Violette, né, Leduc, que nasceu em 1907, morreu em 72, no qual a Simone de Beauvoir tinha um caso, né, com ela, né, patrocinou os livros dela e também tinha caso com ela, né. Na verdade, a Simone de Beauvoir tinha caso com todo mundo, né, com homem, com mulher, com todo mundo, e o Sartre de igual modo também, tá? Então tá aqui, essa é uma reportagem da revista Isto É, né, a traição consentida de Simone de Beauvoir, né? O Sartre saía com as próprias namoradas da Simone de Beauvoir e um saía com o outro, né? Era uma bagunça, tá? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque dentro dessa questão da filosofia da juventude, há muitos filósofos que se diz filósofo voltado para a juventude e traz ideologias, né? Ideologias que não são nada saudáveis, né, para a sua vida, tá? Existem muitos bons filósofos que muito contribuem aí para o seu crescimento intelectual, ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula, galera!